Depois dessa reprogramação, a sua vida não vai mudar porque você fez mais. Ela muda porque você para de se abandonar. Você vai se posicionar com mais clareza, vai sentir menos culpa por dizer não e vai parar de se diminuir para manter vínculos. Isso não acontece por esforço. Acontece porque o seu estado interno muda. Nessa reprogramação, você não vai ser empurrada, não vai ser confrontada e não vai precisar reviver nada doloroso. O que nós vamos fazer aqui é simples e profundo. Primeiro, vou te conduzir por uma reflexão guiada. Ela serve para te ajudar a perceber com clareza onde você vem se afastando de si sem perceber. Depois, vamos usar regulação emocional. Isso significa acalmar o corpo, tirar você do modo adaptação e devolver sensação de eixo e presença. Quando o corpo sai do alerta silencioso, ele volta a sustentar dignidade. Em seguida, vou te guiar por microvisualizações. Nada imaginativo demais, nada forçado. Apenas imagens internas simples que ajudam o cérebro a criar novas associações entre presença, segurança e valor pessoal. E por último, as afirmações. Elas não estão aqui para te convencer de nada. Elas existem para consolidar o que o corpo já começou a sentir. Enquanto você escuta essas afirmações, o seu sistema nervoso aprende que é seguro se sustentar. É assim que a reprogramação acontece, sem brigar com quem você foi, sem se cobrar mudança, sem se violentar. Fica comigo até o final, porque quando essa sequência se completa, você não volta para o dia do mesmo lugar. Você volta para si. Antes de qualquer coisa, deixa o corpo chegar. Solta o ar, não controla, só solta. Agora, lembra de uma situação recente. Um momento em que você quis dizer algo e não disse. Quis se posicionar e recuou. Não foi grande, foi sutil. E exatamente por isso passou batido. O erro fatal não é ceder uma vez. O erro fatal é se afastar de si em pequenas doses todos os dias. Porque o corpo aprende rápido. E ele aprende que ficar inteira custa caro. Daqui a pouco eu vou te mostrar o que mantém esse padrão vivo. Mas antes, você precisa perceber como ele age. Agora eu quero que você imagine o seu mundo interno como um espaço. Não precisa ver com nitidez, só perceber. Um espaço onde você vive por dentro todos os dias. Quando você está inteira, esse espaço é amplo. A respiração circula, o corpo ocupa espaço, os pensamentos não apertam.
Mas quando você começa a se adaptar demais, esse espaço ele muda. Ele não some, ele encolhe. E isso não acontece em grandes decisões. Acontece em microinstantes. Na hora em que você percebe algo e decide não dizer. Na hora em que sente desconforto e se convence de que não é importante. Na hora em que ajusta o tom para não incomodar. Cada um desses momentos parece pequeno, mas o corpo registra. É como se a cada vez que você se cala, uma parte sua desce um passo para trás. Você continua ali, funciona, entrega, segue, mas já não ocupa o mesmo lugar. O curioso é que isso não vem acompanhado de dor imediata, vem acompanhado de um leve aperto, uma contração sutil, um cansaço que não se explica. Muita gente chama isso de desânimo, outros de falta de energia. Mas não é afastamento de si. E agora vem a parte importante. Não é quando você se cala que o padrão se instala. É antes. Existe um instante específico, um ponto quase invisível, em que o corpo decide se proteger. Nesse instante, você ainda não cedeu, ainda não disse sim, ainda não se adaptou, mas algo já se moveu por dentro. Você talvez reconheça esse instante como um aperto no peito, uma vontade de mudar de assunto, uma pressa súbita, ou aquela sensação de deixa pra lá. Esse é o ponto. É aqui que a dignidade começa a se perder. Não por falta de força, mas por excesso de cuidado. Cuidado para não perder, cuidado para não ser rejeitada, cuidado para não gerar conflito. O corpo aprende que ficar inteira custa e aprende rápido. Por isso ele te puxa de volta, te encolhe, te protege, mesmo quando isso te machuca em silêncio. Daqui a pouco você vai aprender o que fazer com esse instante. Não para forçar mudança, mas para interromper o afastamento antes que ele aconteça. Porque quando você reconhece esse ponto, você recupera algo essencial: presença. E dignidade começa sempre aí. E se você deseja potencializar os resultados conquistados aqui no canal, no primeiro comentário deste vídeo tem um link que vai te ajudar nesse processo. Quando você começa a perceber esse instante, aquele ponto exato em que algo se move por dentro,
você entende por que o cansaço aparece. Não é excesso de tarefas, é excesso de abandono silencioso. Quanto mais você se afasta de si, mais o corpo aprende que é esse o jeito de sobreviver. E sobreviver não é viver. Sobreviver é se manter pequeno o suficiente para não perder. E é aqui que a pressão começa a crescer, porque uma parte sua quer avançar e outra parte quer se proteger. E esse conflito cansa. A primeira microação não é se impor, é ficar. Ficar no corpo. Ficar na sensação, no exato instante em que você normalmente fugiria. Só ficar. Quando você fica, algo muda. O corpo percebe que não precisa se encolher tão rápido. A segunda microação é ainda mais simples. Dar nome ao que você sente. Não em voz alta, só para você. Nomear organiza. A terceira microação é sustentar esse nome por alguns segundos, sem se corrigir, sem se justificar, sem se diminuir. Esse é o ponto em que a dignidade começa a voltar. Porque dignidade não nasce do conforto, ela nasce da permanência. Cada vez que você faz isso, mesmo que seja por poucos segundos, o corpo aprende algo novo. Aprende que é possível permanecer inteira, sem perder, sem brigar, sem se abandonar. E isso muda o ritmo do dia. Você não se afastou de si por fraqueza. Você se afastou para continuar, para manter relações, para evitar conflitos, para não perder. E isso teve um custo silencioso. Você sente esse custo quando cansa de explicar, quando engole o que sente, quando percebe que está sempre cedendo um pouco mais. Você não quer ser dura, você quer ser inteira. Você não quer dominar ninguém. Você quer não se abandonar. Dignidade emocional é isso. É permanecer consigo mesmo quando dá vontade de desaparecer. Quando você se sustenta por dentro, a vida começa a responder de outro jeito. As escolhas ficam mais claras, os limites ficam mais naturais, o peso diminui. Não porque você brigou,
mas porque você ficou. Agora, você não precisa pensar em nada. Deixa o corpo escutar. As afirmações não vão te empurrar. Elas existem para consolidar o que já começou aqui. Enquanto você escuta, o sistema nervoso aprende que é seguro se sustentar. Dignidade emocional não vem da coragem, ela vem da presença. Quando você para de se abandonar em pequenos momentos, o dia inteiro muda. Você não precisa se transformar. Você só precisa voltar. No próximo vídeo, eu vou te mostrar o hábito diário que faz você se afastar de si sem perceber e como interromper isso logo no começo do dia. Agora, enquanto você continua com seu dia, seu corpo pode lembrar como é ocupar o próprio lugar. Você não precisa desaparecer para pertencer. É seguro permanecer inteira. Hoje, você se permite ficar mesmo quando sente desconforto. Você não precisa se explicar para existir. Cada vez que você permanece consigo, algo se organiza por dentro. Você não precisa se adaptar para ser aceita. É possível ser respeitada sem se abandonar. Seu corpo aprende pouco a pouco que é seguro se sustentar. Você pode sentir sem se encolher. Você pode desejar sem se culpar. Pode ocupar espaços sem medo. Hoje você não precisa provar nada. Você apenas permanece. E essa permanência devolve dignidade. Dignidade não é rigidez, é presença, é saber quando ficar, é reconhecer o momento em que você costuma se afastar e escolher ficar mais um pouco. Cada pequeno gesto de presença reorganiza o seu dia. As escolhas ficam mais claras, os limites ficam mais naturais. O cansaço diminui quando você para de se trair em silêncio. Você não precisa endurecer para se proteger. Pode se sustentar com gentileza. Hoje você escolhe não se abandonar. E isso é suficiente.
Quando você permanece consigo, a vida responde de outro lugar, não por esforço, mas por coerência interna. Você segue agora, mais presente, mais inteira, mais em paz. Um passo de cada vez, sem pressa, sem violência interna, apenas ficando. Agora, enquanto você continua com seu dia, seu corpo pode lembrar como é ocupar o próprio lugar. Você não precisa desaparecer para pertencer. É seguro permanecer inteira. Hoje, você se permite ficar mesmo quando sente desconforto. Você não precisa se explicar para existir. Cada vez que você permanece consigo, algo se organiza por dentro. Você não precisa se adaptar para ser aceita. É possível ser respeitada sem se abandonar. Seu corpo aprende pouco a pouco que é seguro se sustentar. Você pode sentir sem se encolher. Você pode desejar sem se culpar. Pode ocupar espaço sem medo. Hoje você não precisa provar nada. Você apenas permanece. E essa permanência devolve dignidade. Dignidade não é rigidez, é presença, é saber quando ficar, é reconhecer o momento em que você costuma se afastar e escolher ficar mais um pouco. Cada pequeno gesto de presença reorganiza o seu dia. As escolhas ficam mais claras, os limites ficam mais naturais. O cansaço diminui quando você para de se trair em silêncio. Você não precisa endurecer para se proteger. Pode se sustentar com gentileza. Hoje você escolhe não se abandonar. E isso é suficiente. Quando você permanece consigo, a vida responde de outro lugar. Não por esforço, mas por coerência interna. Você segue agora, mais presente, mais inteira, mais em paz.
um passo de cada vez, sem pressa, sem violência interna, apenas ficando. Agora, enquanto você continua com seu dia, seu corpo pode lembrar como é ocupar o próprio lugar. Você não precisa desaparecer para pertencer. É seguro permanecer inteira. Hoje você se permite ficar mesmo quando sente desconforto. Você não precisa se explicar para existir. Cada vez que você permanece consigo, algo se organiza por dentro. Você não precisa se adaptar para ser aceita. É possível ser respeitada sem se abandonar. Seu corpo aprende pouco a pouco que é seguro se sustentar. Você pode sentir sem se encolher. Você pode desejar sem se culpar. Pode ocupar espaços sem medo. Hoje você não precisa provar nada. Você apenas permanece. E essa permanência devolve dignidade. Dignidade não é rigidez, é presença, é saber quando ficar, é reconhecer o momento em que você costuma se afastar e escolher ficar mais um pouco. Cada pequeno gesto de presença reorganiza o seu dia. As escolhas ficam mais claras, os limites ficam mais naturais. O cansaço diminui quando você para de se trair em silêncio. Você não precisa endurecer para se proteger. Pode se sustentar com gentileza. Hoje você escolhe não se abandonar. E isso é suficiente. Quando você permanece consigo, a vida responde de outro lugar. Não por esforço, mas por coerência interna. Você segue agora, mais presente, mais inteira, mais em paz. Um passo de cada vez, sem pressa, sem violência interna, apenas ficando. Agora, enquanto você continua com seu dia,
Seu corpo pode lembrar como é ocupar o próprio lugar. Você não precisa desaparecer para pertencer. É seguro permanecer inteira. Hoje, você se permite ficar mesmo quando sente desconforto. Você não precisa se explicar para existir. Cada vez que você permanece consigo, algo se organiza por dentro. Você não precisa se adaptar para ser aceita. É possível ser respeitada sem se abandonar. Seu corpo aprende pouco a pouco que é seguro se sustentar. Você pode sentir sem se encolher. Você pode desejar sem se culpar. Pode ocupar espaços sem medo. Hoje você não precisa provar nada. Você apenas permanece. E essa permanência devolve dignidade. Dignidade não é rigidez, é presença, é saber quando ficar, é reconhecer o momento em que você costuma se afastar e escolher ficar mais um pouco. Cada pequeno gesto de presença reorganiza o seu dia. As escolhas ficam mais claras, os limites ficam mais naturais. O cansaço diminui quando você para de se trair em silêncio. Você não precisa endurecer para se proteger. Pode se sustentar com gentileza. Hoje você escolhe não se abandonar. E isso é suficiente. Quando você permanece consigo, a vida responde de outro lugar. Não por esforço, mas por coerência interna. Você segue agora, mais presente, mais inteira, mais em paz. Um passo de cada vez, sem pressa, sem violência interna. Apenas ficando. Agora, enquanto você continua com seu dia, seu corpo pode lembrar como é ocupar o próprio lugar. Você não precisa desaparecer para pertencer. É seguro permanecer inteira. Hoje
você se permite ficar mesmo quando sente desconforto. Você não precisa se explicar para existir. Cada vez que você permanece consigo, algo se organiza por dentro. Você não precisa se adaptar para ser aceita. É possível ser respeitada sem se abandonar. Seu corpo aprende pouco a pouco que é seguro se sustentar. Você pode sentir sem se encolher. Você pode desejar sem se culpar. Pode ocupar espaços sem medo. Hoje você não precisa provar nada. Você apenas permanece. E essa permanência devolve dignidade. Dignidade não é rigidez, é presença, é saber quando ficar, é reconhecer o momento em que você costuma se afastar e escolher ficar mais um pouco. Cada pequeno gesto de presença reorganiza o seu dia. As escolhas ficam mais claras, os limites ficam mais naturais. O cansaço diminui quando você para de se trair em silêncio. Você não precisa endurecer para se proteger. Pode se sustentar com gentileza. Hoje você escolhe não se abandonar. E isso é suficiente. Quando você permanece consigo, a vida responde de outro lugar. Não por esforço, mas por coerência interna. Você segue agora, mais presente, mais inteira, mais em paz. Um passo de cada vez, sem pressa, sem violência interna. Apenas ficando. Agora, enquanto você continua com seu dia, seu corpo pode lembrar como é ocupar o próprio lugar. Você não precisa desaparecer para pertencer. É seguro permanecer inteira. Hoje você se permite ficar mesmo quando sente desconforto. Você não precisa se explicar para existir. Cada vez que você permanece consigo, algo se organiza por dentro.
Você não precisa se adaptar para ser aceita. É possível ser respeitada sem se abandonar. Seu corpo aprende pouco a pouco que é seguro se sustentar. Você pode sentir sem se encolher. Você pode desejar sem se culpar. Pode ocupar espaço sem medo. Hoje você não precisa provar nada. Você apenas permanece. E essa permanência devolve dignidade. Dignidade não é rigidez, é presença, é saber quando ficar, é reconhecer o momento em que você costuma se afastar e escolher ficar mais um pouco. Cada pequeno gesto de presença reorganiza o seu dia. As escolhas ficam mais claras, os limites ficam mais naturais. O cansaço diminui quando você para de se trair em silêncio. Você não precisa endurecer para se proteger. Pode se sustentar com gentileza. Hoje você escolhe não se abandonar. E isso é suficiente. Quando você permanece consigo, a vida responde de outro lugar. Não por esforço, mas por coerência interna. Você segue agora, mais presente, mais inteira, mais em paz. Um passo de cada vez, sem pressa, sem violência interna. Apenas ficando. Agora, enquanto você continua com seu dia, seu corpo pode lembrar como é ocupar o próprio lugar. Você não precisa desaparecer para pertencer. É seguro permanecer inteira. Hoje você se permite ficar mesmo quando sente desconforto. Você não precisa se explicar para existir. Cada vez que você permanece consigo, algo se organiza por dentro. Você não precisa se adaptar para ser aceita. É possível ser respeitada sem se abandonar. Seu corpo aprende pouco a pouco que é seguro se sustentar.
você pode sentir sem se encolher. Você pode desejar sem se culpar. Pode ocupar espaços sem medo. Hoje você não precisa provar nada. Você apenas permanece. E essa permanência devolve dignidade. Dignidade não é rigidez, é presença, é saber quando ficar, é reconhecer o momento em que você costuma se afastar e escolher ficar mais um pouco. Cada pequeno gesto de presença reorganiza o seu dia. As escolhas ficam mais claras, os limites ficam mais naturais. O cansaço diminui quando você para de se trair em silêncio. Você não precisa endurecer para se proteger. Pode se sustentar com gentileza. Hoje você escolhe não se abandonar. E isso é suficiente. Quando você permanece consigo, a vida responde de outro lugar. Não por esforço, mas por coerência interna. Você segue agora, mais presente, mais inteira, mais em paz. Um passo de cada vez, sem pressa, sem violência interna. Apenas ficando. Agora, enquanto você continua com seu dia, seu corpo pode lembrar como é ocupar o próprio lugar. Você não precisa desaparecer para pertencer. É seguro permanecer inteira. Hoje você se permite ficar mesmo quando sente desconforto. Você não precisa se explicar para existir. Cada vez que você permanece consigo, algo se organiza por dentro. Você não precisa se adaptar para ser aceita. É possível ser respeitada sem se abandonar. Seu corpo aprende pouco a pouco que é seguro se sustentar. Você pode sentir sem se encolher. Você pode desejar sem se culpar. Pode ocupar espaços sem medo. Hoje você não precisa provar nada.
você apenas permanece. E essa permanência devolve dignidade. Dignidade não é rigidez, é presença, é saber quando ficar, é reconhecer o momento em que você costuma se afastar e escolher ficar mais um pouco. Cada pequeno gesto de presença reorganiza o seu dia. As escolhas ficam mais claras, os limites ficam mais naturais. O cansaço diminui quando você para de se trair em silêncio. Você não precisa endurecer para se proteger. Pode se sustentar com gentileza. Hoje você escolhe não se abandonar. E isso é suficiente. Quando você permanece consigo, a vida responde de outro lugar. Não por esforço, mas por coerência interna. Você segue agora, mais presente, mais inteira, mais em paz. Um passo de cada vez, sem pressa, sem violência interna. Apenas ficando. Agora, enquanto você continua com seu dia, seu corpo pode lembrar como é ocupar o próprio lugar. Você não precisa desaparecer para pertencer. É seguro permanecer inteira. Hoje você se permite ficar mesmo quando sente desconforto. Você não precisa se explicar para existir. Cada vez que você permanece consigo, algo se organiza por dentro. Você não precisa se adaptar para ser aceita. É possível ser respeitada sem se abandonar. Seu corpo aprende pouco a pouco que é seguro se sustentar. Você pode sentir sem se encolher. Você pode desejar sem se culpar. Pode ocupar espaço sem medo. Hoje você não precisa provar nada. Você apenas permanece. E essa permanência devolve dignidade. Dignidade não é rigidez, é presença, é saber quando ficar, é reconhecer o momento em que você costuma se afastar
e escolher ficar mais um pouco. Cada pequeno gesto de presença reorganiza o seu dia. As escolhas ficam mais claras, os limites ficam mais naturais. O cansaço diminui quando você para de se trair em silêncio. Você não precisa endurecer para se proteger. Pode se sustentar com gentileza. Hoje você escolhe não se abandonar. E isso é suficiente. Quando você permanece consigo, a vida responde de outro lugar. Não por esforço, mas por coerência interna. Você segue agora, mais presente, mais inteira, mais em paz. Um passo de cada vez, sem pressa, sem violência interna, apenas ficando. Agora, enquanto você continua com seu dia, seu corpo pode lembrar como é ocupar o próprio lugar. Você não precisa desaparecer para pertencer. É seguro permanecer inteira. Hoje você se permite ficar mesmo quando sente desconforto. Você não precisa se explicar para existir. Cada vez que você permanece consigo, algo se organiza por dentro. Você não precisa se adaptar para ser aceita. É possível ser respeitada sem se abandonar. Seu corpo aprende pouco a pouco que é seguro se sustentar. Você pode sentir sem se encolher. Você pode desejar sem se culpar. Pode ocupar espaços sem medo. Hoje você não precisa provar nada.